Constituição da República Federativa do Brasil. Título: da Organização do Estado. Capítulo: da União. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre. Competência legislativa privativa. Cabe delegação aos Estados e ao Distrito Federal por meio de lei complementar. Para legislar sobre questões específicas. Questões específicas são delegáveis. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, agrário, aeronáutico, penal, processual, eleitoral, espacial, marítimo e do trabalho. Questões específicas são delegáveis. Compete privativamente à União legislar sobre desapropriação. Questões específicas são delegáveis. Compete privativamente à União legislar sobre requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Questões específicas são delegáveis. Compete privativamente à União legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Questões específicas são delegáveis. Compete privativamente à União legislar sobre serviço postal. Questões específicas são delegáveis. Compete privativamente à União legislar sobre sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais. Questões específicas são delegáveis. Compete privativamente à União legislar sobre política de crédito, de câmbio, de seguros e de transferência de valores. Questões específicas são delegáveis. Compete privativamente à União legislar sobre comércio exterior e interestadual. Questões específicas são delegáveis. Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes da Política Nacional de Transportes. Questões específicas são delegáveis. Compete privativamente à União legislar sobre regime dos portos, regime da navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. Questões específicas são delegáveis. Compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. Questões específicas são delegáveis. Compete privativamente à União legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. Questões específicas são delegáveis. Compete privativamente à União legislar sobre nacionalidade, cidadania e naturalização. Questões específicas são delegáveis. Compete privativamente à União legislar sobre populações indígenas. Questões específicas são delegáveis. Compete privativamente à União legislar sobre emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. Questões específicas são delegáveis. Compete privativamente à União legislar sobre organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. Questões específicas são delegáveis. Compete privativamente à União legislar sobre organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, organização do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, e organização da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes Distrito Federal, territórios. Questões específicas são delegáveis. Compete privativamente à União legislar sobre Sistema Estatístico Nacional, Sistema Cartográfico Nacional e Sistema de Geologia Nacional. Questões específicas são delegáveis. Compete privativamente à União legislar sobre sistemas de poupança, de captação e de garantia da poupança popular. Questões específicas são delegáveis. Compete privativamente à União legislar sobre sistemas de consórcios e de sorteios. Questões específicas são delegáveis. Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, de efetivos, de material bélico, de garantias, de convocação e de mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Questões específicas são delegáveis. Compete privativamente à União legislar sobre competência da Polícia Federal e das Polícias Rodoviária e Ferroviária Federais. Questões específicas são delegáveis. Compete privativamente à União legislar sobre Seguridade Social, composta pela Previdência Social, Saúde e Assistência Social. Questões específicas são delegáveis. Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Questões específicas são delegáveis. Compete privativamente à União legislar sobre registros públicos. Questões específicas são delegáveis. Compete privativamente à União legislar sobre atividades nucleares de qualquer natureza. Questões específicas são delegáveis. Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecido o disposto no artigo 37.
e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, primeiro. Questões específicas são delegáveis. Compete privativamente à União legislar sobre defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. Questões específicas são delegáveis. Compete privativamente à União legislar sobre propaganda comercial. Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.